pessoal, aqui é a Julie Veto do Livros e Bolinhos e esse é mais um vídeo resenha. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, mas também não vou agradecer muito, né? Porque essa semana nós chegamos aos 4.000 inscritos. E por que eu falei que eu não vou agradecer muito? Porque às vezes tem sempre alguém que cancela a inscrição e tal. Então eu vou deixar pra comemorar quando eu, completar uma semana de 4.000 inscritos, porque aí quer dizer que tá garantido esses 4.000. Mas já adianto, meu muitíssimo obrigado a todos vocês que me ajudaram a realizar essa meta antes dos 7 anos do Livros e Bolinhos. Se você ainda não se inscreveu, passa o mouse no bolinho aqui do lado, ou se inscreve aqui embaixo na caixinha vermelha e não esquece de ativar as notificações. Beleza? Agora vamos ao que interessa. Hoje eu vou falar um pouquinho de Piano Vermelho, do Josh Malerman, que saiu aqui pela Intrínseca. O Josh é autor de A Caixa de Pássaros, que é um livro que eu amei muito e que eu nunca fiz resenha aqui no blog, não sei porquê, mas é um livro, gente, maravilhoso, sério, um dos melhores livros de thriller que eu já li na vida. Ele é muito incrível, sim, um terror absoluto que ele te causa. Então, assim que ele anunciou o Black Mad Will, que é o nome original, né, desse livro, eu fiquei tipo, caraca, preciso comprar, preciso ler. E aí a Intrínseca lançou muito rápido, porque esse livro é super recente lá fora também, e traduziu como Piano Vermelho. Faz sentido, tá? A tradução faz sentido, sim. Não é tão impactante, mas combina totalmente com a história. Enfim, quando o livro chegou, eu falei, cara, vou furar toda a minha fila e ler esse livro imediatamente. E foi o que eu fiz. Terminei de ler esse livro já tem um pouquinho mais de uma semana. E o que eu posso dizer é... Não vou dizer agora. Vou contar pra vocês um pouquinho da história. Esse livro conta a história dos Danes. Na verdade, não é exatamente dos Danes, mas os Danes são uma banda formada por 4 músicos que são ex-combatentes do exército americano. Eles eram da banda do exército, na verdade, não eram exatamente soldados de lá, infantaria e tal, mas são amigos, se conheceram lá. Daí compuseram uma música, fizeram um super sucesso, e aí agora já estão meio caindo no ostracismo. Eles têm um estúdio onde produzem outras bandas e tudo mais, aí vão levando a vida, bebem pra caramba, e aí um belo dia, um membro do governo aparece e fala, então, sabe aquela vidinha que vocês estavam achando que estava tranquila, nada mais de exército, não existe mais guerra? Precisamos da ajuda de vocês. E aí eles ficam... ok. E aí o cara fala que o exército tá prestando ajuda deles pra descobrir a origem de um som que tá no meio do deserto, na Namíbia, na África. E é um som muito poderoso, um som que inclusive tá causando preocupação suficiente no governo a ponto deles pedirem ajuda. Já mandaram diversas operações pra lá e não tiveram sucesso. E agora eles acham que esses músicos podem fazer a diferença. E oferece a pequena quantia de $100 mil pra cada um deles. Bom, é óbvio que no primeiro momento todos eles ficam muito em dúvida, porque nenhum deles tinha interesse de voltar a ter contato com o exército. Ainda mais numa situação esquisita como essa, ser mandado pro meio do deserto pra descobrir a origem de um som. Principalmente depois que eles escutam o som e sentem o mal que ele é capaz de fazer. Desculpa. Bom, no fim das contas, eles partem em missão. E aí, o livro, ele começa não, né? O livro, ele nos transporta para um hospital, mais ou menos uns 6 meses depois da partida deles, onde o Philip Tonka, que era o pianista dos Danes, está em recuperação há 6 meses, porque por algum motivo estranho, que ninguém sabe qual, ele teve praticamente todos os ossos do corpo esmagados e partidos de formas bizarras e inexplicáveis. E, enfim, ele está sendo tratado, medicado, e 6 meses depois ele acorda e a enfermeira Ellen está do lado dele para, enfim, cuidar, ajudar.
Só que ela acaba juntando umas peças aqui e ali, começa a se envolver com a história do paciente, começa a ver que tem uma coisa que pode não estar muito certa, e aí a gente vai sendo sugado por esse mistério, né? Como o livro conta um pouquinho de cada momento, um pouquinho da vida deles no deserto, um pouquinho da vida deles pós-deserto, né? Do Philip dentro desse hospital, a gente não sabe onde estão os outros nesse momento, né? A gente não sabe se ele encontrou alguma coisa, o que ele encontrou, o que aconteceu com ele, a gente não tem ideia. E o Josh vai contando pra gente aos pouquinhos. Capítulo a capítulo a gente vai juntando uma pecinha do presente com uma pecinha do passado. Isso é muito legal, porque ele faz isso muito bem e conta uma história que é bem legal. A história é envolvente, sim, porém, eu fiquei muito decepcionada, porque a história me deu zero medo, e isso pra mim era o mais atraente, a coisa mais atraente envolvendo o nome do Josh era o terror que ele era capaz de causar, porque ele faz isso com maestria, que foi o caso da Caixa de Pássaros. Então, assim, ao mesmo tempo que você é envolvido pela história, você não é envolvido o suficiente pra sentir aquele medo que eles sentiam, pra, sabe, ficar meio assustado, sabe? Eu olhei a história com distanciamento que eu não tive no primeiro livro do autor. E isso me ajudou a achar o livro só... foi legal, foi uma leitura interessante, mas eu não amei. Eu acho que a explicação, né, do que aconteceu e tudo mais é um pouco bem fraca, na verdade. Ela é... Ai, gente, eu tô me sentindo muito... Acho que vocês estão percebendo, né, que eu tô me sentindo muito mal de não falar tão bem desse livro. Porque, como eu disse, e o autor assim, uma flor de pessoa, super simpático. E ele tem muito talento, você percebe pela forma como ele escreve, pela forma como ele conta a história. A imaginação dele é super fértil pelo que ele bola aqui. O final do livro é muito legal, mas assim, você fica tipo... legal, só isso, esperava mais, sabe? Então, assim, pra quem tinha me perguntado, pô, Ju, é um livro assustador? Eu senti zero susto. Tem umas cenas bem impactantes, mas não chega nem perto, né, do que foi o impacto do livro anterior. Gente, é isso, assim, eu tô muito chateada, porque eu tô meio que frustrada, tipo, comigo mesma, entendeu? É como se fosse minha culpa não ter gostado, mas eu sei que não é. E assim, o livro é cheio de pequenos partes, pequenas peças de quebra-cabeça que vão se encaixando sim ao longo da história. É uma coisa que faz sentido sim para aquele universo na coisa, né, no qual a história se passa. Porém, eu senti falta de algo mais, algo que me ganhasse assim de cara. Eu não simpatizei muito com o Philip Tonka, apesar dele ser músico, apesar de ser pianista, apesar de ser uma pessoa fofa, né? Eu não simpatizei muito com ele, então isso também pesou bastante, porque ele é, pra mim, o protagonista da história, né? Apesar dos outros protagonistas, pelo menos no presente, ele é o protagonista, então isso acabou pesando bastante. E aí é muito engraçado, porque você lê a parte de trás que fala originalidade impressionante. Sim, ele é muito original, sombrio e perturbador. É um pouco perturbador, mas não no sentido... É perturbador naquele contexto, não é algo que eu vou trazer pra minha vida, entendeu? E vai me incomodar. Como alguns filmes de terror, tipo, sei lá, aquele It, do Stephen King, de caraca, você pega aquele medo de palhaço, entendeu? O terror que tem nesse livro não foi algo que eu pude trazer pro mundo real, então não foi tão assustador assim. O que tem um lado bom, né, gente? Aí fala, seu segundo romance tem uma força excepcional e com certeza é diferente de tudo que você leu. Sim, ele é impactante, não acho uma força excepcional e é diferente da maioria das coisas que a gente lê. Sim, porque ele mistura uma coisa meio fantástica com uma coisa muito realista, com fatos muito reais. Então você consegue fazer as conexões. Eu só de fato, gente, não achei tudo isso. Eu fiquei muito triste comigo mesma, porque eu esperava amar loucamente e foi uma decepção. Eu li, apesar de ter lido o livro rápido, não me ganhou. Ai, gente, desculpa, tá tão desanimada nessa resenha, mas é porque eu tô muito triste. Eu nem queria gravar a resenha,
porque Cara, o autor é maravilhoso, o outro livro dele é maravilhoso, e eu tô tipo, não, por que esse não é? Mas enfim, pra compensar, eu prometo que eu vou falar de Caixa de Pássaros mais a fundo em algum momento, talvez num daqueles vídeos de lista, talvez eu fale dele, porque é um livro que merece. Então, se você ainda não leu Caixa de Pássaros e quer conhecer o Josh, pode ler esse primeiro. Você vai achar só ok. E depois ler Caixa de Pássaros. Aí você vai ver, assim, você vai ser arrebatado, entendeu? Porque é muito bom, é um terror de verdade. Nossa, voou baba aqui pra tudo que ela. É um terror de verdade, sabe? Aquele que você sente frio na espinha. É esse. Piano Vermelho é tipo um aquecimento, entendeu? Se você já leu Caixa de Pássaros, talvez você se decepcione um pouquinho, ou talvez não, porque eu, de fato, fui com muita expectativa. E isso é um saco, porque a gente sempre acaba se decepcionando um pouco. Bom, é isso. Ai, tô me sentindo muito mal. Vou deixar aqui do lado, pra quem ainda não se inscreveu, passa o mouse no bolinho ou na minha cara gigante aqui. E vou deixar aqui os links dos últimos vídeos que saíram. Foi a tag dos 50%, falando de todas as leituras que eu fiz esse ano, até agora. O top 5 livros que eu ainda não li, mas eu sei que vou amar. Então, se você não viu esses vídeos, clica aqui pra assistir, que eu tenho certeza que você vai curtir também. Se você já leu Piano Vermelho, deixe os comentários aqui embaixo, me dê sua opinião, vamos debater, vamos discutir. Talvez eu tenha deixado passar alguma coisa, enfim, tá? Dê sua opinião pra mim e... Porque assim, a gente tá aqui pra conversar, né, galera? Não me deixem falando sozinha. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Beijo, fui!